Vamos lá, então, começar o nosso quiz. O nosso primeiro assunto hoje é planejamento, tá bom? Desculpa a demora, problemas técnicos aqui. Então, a gente vai começar com a nossa primeira questão. Eu risquei aqui, gente, não dei conta de tirar, tá? Mas a gente vai deixar assim mesmo. Minha borrachinha não está funcionando aqui, tá? Eu estava só fazendo um testezinho. Então, vamos lá. A necessidade de adequações nas ações previstas nas diferentes etapas justifica a importância da flexibilidade como característica essencial de um planejamento de ensino? O que vocês acham? Olha só, qualquer planejamento, ele é flexível, na verdade? Então, as adequações nas ações, ou seja, no momento da aula, é o momento das adequações necessárias. Então, a gente precisa fazer essas adequações de forma bem flexível, já aí explorando bastante essa característica do planejamento da flexibilidade, ok? A ação de planejar é crucial para o trabalho do professor. Uma fase árdua do planejamento do ensino é a delimitação dos objetivos, momento em que não há participação dos alunos, visto que essa tarefa cabe unicamente ao professor. Questão errada, né? Quando a gente fala de plano de ensino, nós vamos sempre lembrar de professor e de alunos, e, consequentemente, do perfil da turma. A gente precisa do perfil da turma para que a gente possa direcionar as nossas ações, para que a gente possa direcionar o nosso processo de ensino e aprendizagem. E o aluno está presente, porque ele, a realidade dele, as particularidades deles, é que é o ponto de partida. Na elaboração do planejamento de ensino, o docente deve delinear os objetivos a serem alcançados por ele, de modo a cumprir um requisito formal e burocrático estabelecido no programa da disciplina e no programa institucional. Quando nós organizamos o nosso planejamento de acordo com o projeto político-pedagógico, é para atender a necessidade do professor? Gente, é errada, né? É para atender a necessidade do aluno e está em consonância com o projeto político-pedagógico. 4. Determinados conteúdos a serem trabalhados em cada ano escolar, podem ser selecionados com base em critérios como o contexto social, a capacidade cognitiva dos alunos e as determinações da Secretaria de Educação. Perfeito, né? Antes de eu organizar os conteúdos que serão trabalhados, eu tenho que pensar em critérios, né, como o contexto social, que tipo de sociedade que esse aluno está inserido, a capacidade cognitiva, o nível de aprendizagem deles e as determinações da secretaria, que vem aí com o nosso currículo, né? O que ele determina para o processo formativo dos nossos alunos. Então, aí é um texto trazido pelo professor José Carlos Libani, redondinho, perfeito. A prática educativa requer organização prévia por meio do planejamento das ações didáticas e pedagógicas da escola. Uma vez estabelecido esse planejamento educacional, não pode ser mudado, pois constitui um documento formal. E aí, mais uma vez, né, a banca fechando o planejamento e trazendo ele como algo que é imutável, engessado, fechado, né? Está errado. Ele pode ser mudado sim, né? A gente vai lembrar da questão da flexibilidade mais uma vez. Ok? Item 8. Objetivos, conteúdos, tendência pedagógica e metodologia são elementos constituintes do plano, aqui é de ensino, ficou faltando, tá, gente? Do plano de ensino, objetivo sim, conteúdo sim, tendências não, né, gente? Metodologia sim. Então, o item aqui está errado por conta das tendências. As tendências pedagógicas, elas norteiam a nossa prática, mas elas não fazem parte aí do nosso planejamento de ensino, ok? 8. O planejamento de ensino, processo de sistematização dos conteúdos e ação docentes, visa organizar o trabalho pedagógico, racionalizando as atividades do professor e do aluno,
nas situações de ensino e aprendizagem. Racionalizar no sentido de organizar. A questão está trazendo a importância do planejamento de ensino, né? Que é um processo de sistematização dos conteúdos, ou seja, da organização dos conteúdos que vão ser trabalhados no plano de aula, vão ser trabalhados na sala de aula. Então, perfeito, certinho. A relação objetivo e conteúdo determina os métodos a serem utilizados em situações didáticas específicas. A gente lembra do Alcero, né? Que são os objetivos, os conteúdos, as estratégias, os métodos, né? Ou os meios ou recursos, perdão, e também a avaliação. Vou repetir o Alcera, acho que eu não falei o último. São os objetivos, os conteúdos, as estratégias, os recursos ou meios e a avaliação. Então, a relação objetivo e conteúdo, são elas que determinam os métodos? Sim. Tem de vir, gente, na ordem certinha, senão a questão fica errada, tá bom? 10. Ao planejar suas aulas, o professor deve considerar que os conteúdos selecionados são meios e não fins para o alcance dos objetivos pretendidos. Perfeito. Se eu pensar em conteúdos como fim, eu estou trabalhando numa perspectiva tradicional. Então, eu tenho de ver os conteúdos como meios para se alcançar alguns objetivos, né? A gente não consegue todos, mas o principal é a aprendizagem dos nossos alunos. Então, 10 aí certinha. Daí o nosso gabarito. Vamos caminhar para algumas questões de avaliação. Vamos lá. A função classificatória tem o propósito de identificar as causas das repetidas dificuldades na aprendizagem? Não, né, gente? Porque a avaliação classificatória é a que a gente chama de avaliação somativa, que vai pensar somente em quê, gente? Em resultados. Ela vai ser classificatória, quantitativa, ela não está preocupada com as repetidas dificuldades de aprendizagem, porque ou você sabe ou você não sabe. Aqui se preocupa com esse percurso de aprendizagem é a avaliação formativa e não a somativa. A avaliação escolar ocorre sempre de forma explícita, em função da necessidade de registro dos resultados. Certo ou errado, gente? É errado, né? Será que a avaliação eu só consigo identificar meu aluno por meio de provas, por meio de um registro explícito? E a espontaneidade? E a questão da oralidade? E a questão da participação, da criatividade, da inovação, na verdade? Tudo isso vale como instrumento de avaliação e a gente faz isso no nosso dia a dia com a nossa avaliação formativa, beleza? Então, aqui a questão vai estar errada. A gente tem vários instrumentos de avaliação. Vamos lá. A avaliação formativa tem a finalidade de proporcionar informações sobre o desenvolvimento de um processo educativo para os envolvidos. Quem são os envolvidos? Quando a gente fala da avaliação formativa, professor e aluno, não é verdade? Ó, professor e aluno. Eles são os envolvidos nesse processo, porque a avaliação formativa, ela é processual, ela acontece durante o processo. Então, todos os dias você pode avaliar os seus alunos, tá bom? Gente, o soninho pega, né? Uma hora dessa, a gente está bem cansado. Vocês também aí trabalhando, estudando. Agora está corrido para todo mundo, né? Vamos lá. A função somativa da avaliação determina o grau de domínio de conteúdos ou objetivos previamente estabelecidos com a finalidade de certificação. A avaliação formativa, ela acontece ao final do processo. Ela determina o grau de domínio de conteúdos? Sim, porque é na hora da prova que você vai ver quem aprendeu e quem não aprendeu, né? Porque a finalidade dela é a certificação, é as melhores cabeças, os melhores resultados, ok? Então, certinho. Ao elaborar uma avaliação, o professor deve priorizar questões com nível de dificuldade mais elevado em relação ao nível de dificuldade dos conteúdos ensinados em sala de aula, gente, não.
os conteúdos, eles têm de ter uma conexão entre teoria e prática. Os conteúdos têm que ser conteúdos vivos, conteúdos concretos, né? Conteúdos que são vinculados à prática de vida do aluno, às realidades social. Não vou pensar na minha avaliação, a elaborar a avaliação, priorizar questões com nível, né, de dificuldade mais elevado, por conta que os alunos têm muita dificuldade, gente, tem que ser o contrário. Então, a questão está errada. A avaliação formativa é processual, contínua, cumulativa, abrangente, interdisciplinar, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, né? Maravilha essa questão. Quando eu falo dos aspectos quantitativos, eu estou falando da avaliação somativa. Então, a avaliação formativa, os aspectos, né, a qualidade do processo é bem maior do que na avaliação quantitativa lá de uma perspectiva tradicional. Então, certinho. Na perspectiva da avaliação formativa, o espaço escolar é transformado em um ambiente de desafios e de construção do conhecimento perfeito. Por que o espaço escolar é assim? Porque a escola, cada escola, ela tem a sua cultura organizacional, não é verdade? Cada escola tem o seu jeitinho de funcionar, de ser, de tratar os alunos, por meio de projetos. Então, considerar a escola como espaço transformador, a gente só consegue fazer isso numa perspectiva de avaliação formativa, né? Porque você não fica preso a notas, você não fica preso à quantidade, mas você vai além. Você entende que a escola como um todo pode ser um lugar significativo de grandes aprendizagens. Perfeito aí, certinho. A avaliação é uma atividade formal que deve ser aplicada apenas após a finalização do processo de ensino e aprendizagem. Não, né, gente? Ela tem de ser aplicada durante o processo, beleza? Em uma avaliação mediadora, a função do professor, aqui deve ter um ezinho, né, gente? É interpretar o resultado das provas e, com base nessa interpretação, estabelecer estratégias pedagógicas que intervêm de forma positiva no processo de aprendizagem dos seus alunos. Olha que maravilha, né? Uma avaliação transformadora, ela não é punitiva. E a ideia dessa avaliação é interpretar, entender por que o aluno errou, o que aconteceu nesse percurso. Você conhece o aluno, você vai saber. E, diante disso, você estabelecer estratégias pedagógicas que intervenham de forma positiva no aprendizado dos seus alunos. Então, vamos fazer novamente essa provinha no quadro? Vamos aqui tirar todas as dúvidas, né? O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Sabe, é tão importante a gente entender o aluno, e a gente só consegue fazer isso, gente, diante de uma perspectiva de avaliação mediadora. Ela serve para mediar o processo de ensino e aprendizagem. Não é como uma punição e muito menos como uma função somativa. Então, linda a questão, né? Certinha. Vamos lá. Opa, deixa eu botar aqui. Na abordagem tradicional, o conhecimento é considerado uma construção contínua, na qual a mudança de comportamento configura a construção de uma nova aprendizagem, gente? Não, errado, né? Aqui não é considerado. Opa, desculpa. Aqui o aluno não é considerado, né, nessa perspectiva, a avaliação também não é considerada uma construção contínua, né? Contínua é durante o processo. Se aqui eu só vejo o resultado, então não tem como eu fazer algum tipo de mediação ou intervenção, sendo que não tem espaço aberto, é tudo fechado, é tudo metódico, né? Então está errado. Ah, eu acho que essa questão aqui, gente, não está certa, não, né? A função do professor é interpretar o resultado das provas e, com base nessa interpretação, estabelecer estratégias pedagógicas que intervenham de forma positiva no processo de aprendizagem. Está certo, não está? Acho que nosso gabaritinho aí, a gente vai ter que mudar essa questão, né? O gabaritinho aí acho que está errado, né?
Mas a gente esquece gabarito. Deixa eu ver aqui. Peraí. É, eu arrumo lá o gabaritinho para vocês, né? Tem uma avaliação mediadora. A função do professor é. Tá estranho, né? Interpretar o resultado das provas e, com base nessa interpretação, estabelecer estratégias pedagógicas que intervêm de forma positiva. Eu acho que o erro aí vai estar nesse interpretar o resultado, né? Agora, porque essa avaliação mediadora, ela não é trazida pelos autores que a gente estuda, né? Mas, enfim, deixa eu pedir para a minha equipe dar uma olhadinha nessa questão. Bem, deixa eles olharem aqui, tá bom, gente? Vou falar no áudio. Dá uma olhadinha para mim na questão de avaliação, a 9. Você vê aí para mim direitinho? Se por acaso for digitada errada, que o gabarito está de uma forma e eu estou aqui interpretando, né, no meu olhar. Mas pode ser que o gabarito esteja errado. Você vê para mim, por favor? Eles vão vendo aqui. É porque às vezes tem algum erro de digitação na questão, tá, gente? E por enquanto a gente vai caminhando aqui, não tem problema não. Vou só mandar uma fotinha pro pessoal da equipe, que teve algum errozinho de digitação, tá, gente? Vou pedir para eles olharem aqui. Aqui a gente aprende assim. Não pode passar nada errado para vocês, não. É porque eu já conheço essa questão, eu acho que ela está com algum errozinho de digitação. Depois a gente volta nela, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho dos componentes do processo de ensino e aprendizagem. São conteúdos importantíssimos que com certeza vai estar na sua prova, quando vem falar de objetivos, de conteúdos, de estratégias, de recursos, de avaliação, tudo isso faz parte do nosso processo de ensino e aprendizagem. Tudo isso está incluído no nosso planejamento. Quando a gente planeja, não tem como você ir para a sala de aula sem ter traçado todos os objetivos que você pretende alcançar, tá bom? Então vamos lá. A flexibilidade das ações previstas em um plano de aula compromete a sequência lógica do planejamento em sua totalidade? E aí, gente, a flexibilidade, as bancas sempre vão trazer a flexibilidade como algo negativo, como algo que não pode, como algo que não existe, como algo que a gente não pode usar. Não sejam induzidos, tá bom? Aqui a questão está errada. A seleção de conteúdos ou métodos de ensino não pode ser direcionada pelas condições objetivas de trabalho de uma instituição educativa. Gente, quando a gente vai traçar os nossos objetivos, a gente tem que conhecer a organização do trabalho pedagógico da escola. É muito importante, que vai desde a construção do PPT até o nosso plano de aula, até a sala de aula e a configuração da aula mesmo. Então, a seleção dos conteúdos, né, ou métodos, está dizendo que ele não pode ser direcionado pelas condições objetivas de trabalho da escola. Está errado, gente. Tem de ser direcionado. A minha aula tem de estar direcionada às ideias do PPT, ao currículo da escola, ao planejamento da escola, ao planejamento escolar. Tudo tem de estar articulado, beleza? O saber do aluno deve ser o ponto de partida para a organização do trabalho pedagógico na abordagem progressista. Quando a gente fala de abordagem progressista, estamos falando da nossa perspectiva transformadora e crítica de educação, né? A educação progressista, ela fala que as escolas vão defender uma sociedade democrática, na verdade, que elas vão partir de uma análise crítica das realidades sociais e vão sustentar implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Então, a educação progressista, para que haja mudança, ela precisa partir, né, a organização do trabalho pedagógico, do saber do aluno, da identidade daquele aluno, da cultura organizacional da escola. Então, o item aqui está redondinho, tá certinho. A escola tecnicista valoriza as técnicas de ensino e concebe professor e aluno como cumpridores de tarefas. O que vocês acham? Professora, você está falando de quê, né? Ó, o nosso conteúdo que a gente entrou foi sobre os componentes, né? Mas dentro deles também vai falar da questão da aprendizagem. Cuidado, tá? Então, lá no tecnicismo, não tem relação professor-aluno. Ambos são passivos no processo. O professor ensina
por meio de um conteúdo instrucional e cabe ao aluno receber, aprender e fixar as informações, ok? Então, o item aí vai estar errado. Vamos lá para a próxima questão. Vai falar o seguinte: por meio do planejamento de ensino, o professor direciona suas ações para alcançar metas específicas, define estratégias e recursos necessários para atingir os objetivos e propõe meios de se avaliar os resultados obtidos. Olha a importância, né, gente, do processo. O processo ele é muito importante, não é verdade? A gente tem que ter essa preocupação com o processo. Tudo bonitinho, redondinho, certinho. Vamos lá para 8, para 7. Estou esperando só o pessoal da equipe dar uma olhadinha lá na questão, já eu passo aqui para vocês, tá? Vamos ver. Os objetivos gerais de um plano de ensino expressam a expectativa relacionada aos resultados que serão alcançados pelos alunos nas esferas do conhecimento, das habilidades e das atitudes. Gente, questão errada. Quando eu falo dos objetivos gerais, eles vão ter um cunho político, não, vai ter um cunho social, desculpa. Os objetivos gerais, eles vão ter um cunho social. Os objetivos específicos, eles vão ter um cunho pedagógico, tá? Então, quando você bate o olho na questão, você sabe se ela está certa ou errada. Se a questão for ampla, se a questão falar de escola, de sociedade, eu sei que são os objetivos gerais. Se ela fala de sala de aula, eu sei que são os objetivos específicos, tá bom? Então, aqui vai estar errada, né, gente? Seria os objetivos específicos. Pessoal, vou voltar um pouquinho lá na outra questão. Só um minutinho, para a gente ver se ela está certa ou errada. Dia sempre você interpretar o resultado da escola. Então, está certa, né? É verdade. Está certinha aquela questão lá, tá, gente? Ela está correta mesmo. O nosso gabarito aqui, eu acho que está errado, tá bom? Vamos arrumar logo aqui? Nós estamos por aqui, né? Era 10, avaliação, mediadora é 9, né? Então, a 9 aqui, ela está certinha. A gente arruma aqui tudo junto, né? A explicação está ótima, e vocês se prendam mais na explicação do que no gabarito, tá, gente? Porque às vezes o gabarito, a gente na loucura mesmo, fica desformatado, digita errado, não sei, pode acontecer. Todo objetivo de ensino requer uma ação definida. Contudo, não é necessário determinar o prazo para que a ação seja executada. Gente, o objetivo, ele é flexível? Não é? Mas é só ele, professora? Não. Todo o processo é flexível. Mas você precisa determinar um tempo para que você perceba se as ações foram alcançadas, se os objetivos foram alcançados, se as ações aconteceram de fato, né? O tempo ele é importante, só que ele é flexível. Não é porque eu determinei um tempo, eu coloquei um tempo, que eu tenho que cravar aquilo ali. Se eu não fizer, eu estou sendo negligente. Não. Você vai trabalhar de acordo com a realidade da sua turma, daquele momento, daquele conteúdo, ok? Então, errado, né? É necessário, sim, determinar um prazo para que as ações sejam executadas. Os objetivos educacionais devem ser formulados com base em pelo menos 3 referências: a legislação educacional, os conteúdos básicos das ciências e as expectativas de formação cultural. A gente já fez uma questão dessa ali para trás, né? É porque as bancas, não que seja ela é repetida, mas o SESC cobrou em outra banca, né? A gente fez lá atrás, mas o SESC cobrando em outro órgão, né? Não é nem a outra banca, é em outro órgão. Acaba que vai repetindo aí as questões, né? Então, assim, a gente já fez. Vamos lá para a didática. A didática estuda os diferentes processos de ensino e aprendizagem, bem como as implicações da fase de desenvolvimento dos alunos, conforme a idade e os mecanismos psicológicos, né? Então, vamos ler de novo. A didática estuda os diferentes processos de ensino e aprendizagem, bem como as implicações das fases de desenvolvimento dos alunos, conforme a idade
e os mecanismos psicológicos. Gente, é claro que essa questão, ela está errada. Por quê, professora? Porque a didática, ela vai se preocupar com o processo de ensino e aprendizagem. O objeto de estudo da didática é o processo de ensino e aprendizagem, não é a fase de desenvolvimento dos alunos. Quem estuda isso é a psicologia, tá? Não é a didática, então, questão errada. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, continuando. Dois, né? Deixa eu colocar ali no computador, vou gravar essa questãozinha. Tem questão que a gente vai gravando, gente, para depois disponibiliza para um ou outro aluno. É bom ajudar, né? Eu gosto dessas coisas. Vamos lá. A questão 2 é a seguinte: a dimensão técnico-prática da formação docente trata especificamente do domínio de técnicas e regras. Pessoal, a gente sabe que na formação do professor, né, a didática na formação do professor, ela tem dois aspectos, né, duas dimensões, a teórico-científica e a técnico-prática. A primeira diz respeito à formação acadêmica, ou seja, é a formação inicial. Já a segunda, que é a técnico-prática, diz respeito à formação continuada, são os cursos, pesquisas, metodologias, a própria didática, que você faz aí após o processo, beleza? Então, a questão, eu estava explicando antes, mas essa está dizendo que a dimensão técnico-prática da formação trata especificamente do domínio, gente, de técnicas e regras. Não, gente, trata também de uma formação continuada. Trata de uma formação continuada, beleza? Ah, essa 3 aí é interessante. Eu acabei de ler a 3, né? Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu tentar gravar aqui, gente. Peraí. Se vai dar certo. Vamos lá. A formação do professor abrange duas dimensões: a teórico-científica e a técnico-prática, estando a primeira relacionada à formação acadêmica específica. Errada, né? Oh, cadê, gente? Certa, né, professora? Você acabou de explicar. A primeira, a formação acadêmica, e a segunda são os cursos, as didáticas e as metodologias. Eu estou tentando gravar aqui, gente, não sou boa disso não, tá? Questão 4 vai falar o seguinte: a proa e a popa da nossa didática. Eu falei de novo, tá? A proa e a popa da nossa didática será, né, investigar e descobrir métodos segundo o qual professores ensinem menos e os estudantes aprendam mais. Uma partezinha, né, da didática magna de Comênio. Com esse texto, vamos, então, julgar os itens, né? Na citação acima, Comênio se refere aos recursos e técnicas que deveriam ser adotadas pelo professor. Os recursos didáticos devem compatibilizar os conteúdos com o preparo do professor e desenvolvimento dos alunos, a fim de se garantir uma assimilação, sólida e duradoura do conhecimento. Perfeito, né? O preparo dos recursos didáticos vão auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, vai fazer com que o aluno aprenda com qualidade, não é verdade? Certinho. A utilização de recursos didáticos visa despertar o interesse dos alunos
e provocar discussões, debates, desencadeando perguntas e gerando novas ideias, perfeito, né? Dentro da utilização dos recursos didáticos, a professor e aluno tem aquele diálogo, né? Professor e aluno estão juntinhos ali na construção do processo. Maravilha. Professores e alunos podem elaborar seus próprios recursos didáticos. No entanto, estes serão menos eficientes na ação didática? Errado, né? Professor e aluno são ativos, eles têm de ser ativos no processo. Claro que o aluno, ele é o protagonista, né? Mas uma relação de igual para igual, horizontal, na construção do conhecimento, no respeito, né? O aluno, ele tem muito a contribuir. Constitui indicador de adequada utilização dos recursos didáticos o fato de os conteúdos do livro didático serem todos trabalhados dentro do prazo estabelecido, gente, no cronograma escolar. Não, né? O livro didático, ele é um recurso didático, mas ele não é o mais importante. Ele não tem que ter prazo para ser trabalhado, né? Porque às vezes o livro didático, ele não contempla a realidade dos alunos. São livros que nem o professor entende, né? Você tem que sentar, você tem que estudar, trocar informação com seus colegas, para que você realmente possa entender. E nossos alunos não têm essa formação cultural de entendimento de tudo que está no livro didático também, né? Dada a política de educação para todas, diretriz educacional do Estado brasileiro, os conteúdos de ensino devem ser rigorosamente seguidos, sem adaptação em todas as escolas públicas, gente, brasileiras. Errado, né? Todos os conteúdos, seja eles nos livros, seja eles construídos, eles têm de ser adaptados à realidade do aluno. Não tem como o professor trabalhar o que ele quer, como ele quer, a hora que ele quer. Né? Os conteúdos, eles têm de ter esse vínculo com a necessidade real desses alunos. Não é ser tratado de forma rigorosa, sem adaptação. Não, gente, isso não existe aqui na nossa perspectiva, né? Mas na perspectiva tradicional é assim, professora? É, né? Eles são pouco se importando com o que o conteúdo vai fazer na vida dos alunos, o currículo. Não estão se importando com isso, não. Mas a gente sim, né? Os recursos didáticos formam um conjunto de meios materiais e humanos destinados a organizar, desenvolver e avaliar a ação pedagógica. O que vocês acham aí? Os recursos são meios materiais humanos, né? E conjunto de materiais, de meios materiais e humanos, sim, perfeito, destinados a organizar e avaliar a nossa ação pedagógica. Os recursos didáticos têm aquela preocupação com o quê? Com o que eu vou ensinar, né? Então, vou me apropriar de recursos e meios, que podem ser visuais, auditivos, audiovisuais, recursos fora, né, dos muros da escola, como as visitas pedagógicas, muito bom. A didática é o principal ramo de estudo da pedagogia, pois ela situa-se num conjunto de conhecimentos pedagógicos, investiga os fundamentos, as condições e os modos de realização da instrução e do ensino. Portanto, é considerada a ciência de ensinar. Perfeito, né? A didática é considerada a arte de ensinar, a ciência e a arte de ensinar. Ela é ponte mediadora em teoria e prática, ela tem como objeto de estudo o processo de ensino e aprendizagem. A didática, ela vai investigar os meios, as condições, né? Tem que estar tudo preparadinho para que a aula flua, para que ela aconteça ali de forma prazerosa, para que os objetivos sejam alcançados, né? Do ensino e do outro lado da aprendizagem, beleza? E por último aqui, nosso bloco, né, nós vamos fechar, falando um pouquinho da função sociocultural da escola, está lá no seu edital, cai bastante em prova, mas são questões muito tranquilas. Só uma dica para vocês, quando a gente fala dessa função sociocultural da escola, as bancas gostam de falar das tendências pedagógicas, tá? Então, as bancas também vão cobrar as tendências aí nessa perspectiva. Olha só, do ponto de vista legal, a escola, instituição social, com objetivos explicitamente educacionais, devem criar estratégias metodológicas para promover a socialização obrigatoriamente somente entre os alunos da educação infantil, uma vez que nessa faixa etária eles são egocêntricos, gente, por natureza, de jeito nenhum, né? A socialização,
ela tem de ser promovida em todas as etapas, e também a criança não é egocêntrica, né, gente? Para com isso. Com o processo de globalização, as transformações científicas e a discussão ético-valorativa, a escola é demandada a instrumentalizar, ou seja, formar jovens e adultos para participar da cultura, bem como das relações sociais e políticas da sociedade. É formar um aluno crítico, consciente, reflexivo, participativo, que não vai manter essa sociedade, não, mas vai mudar, vai transformar, né? Isso é muito, muito importante, beleza? Vamos lá. A escola, para exercer sua função sociocultural, deve refletir sobre a atuação de seus membros e levá-los a assumir a responsabilidade pela aprendizagem de todos os alunos de acordo com suas atribuições. Então, gente, essa questão, ela é só até aqui, tá bom? É só até aqui, depois a gente tira aí do material. Certinha a questão, né? Aqui é outra coisa para julgar os itens, é porque não deu um enterzinho. Sim, a escola, para exercer sua função sociocultural, ela deve sim refletir sobre a atuação de seus membros. Quem são os membros da escola? É a comunidade escolar, gente. São os orientadores, os coordenadores, os gestores. Todo mundo tem que refletir e assumir suas responsabilidades pelas aprendizagens dos alunos, de acordo com as suas atribuições. Então, o orientador educacional, a atribuição dele é trabalhar na mediação de conflitos, né? A professora, a missão dela, a atribuição dela é dar aula. Então, cada um sabe o que deve fazer. A sala de recurso, lá, os professores que têm, eles vão atender as crianças que têm algum tipo de deficiência, que é ali, que tem algum tipo de transtorno, não sei, tá bom? Então, tá certinho. A 4, a falta de reconhecimento da diversidade cultural dos alunos pode acarretar em intervenções equivocadas por parte da equipe escolar, uma vez que toda e qualquer situação que não esteja dentro de um padrão previsto seja tratada como um problema do aluno e não um desafio para a escola, certo, né, gente? Então, a falta de, é por isso que a gente fala, sempre a gente tem que conhecer o aluno, a gente tem que saber da vida dele, a bagagem de conhecimento que ele traz, né, sua história de vida. Isso vai contribuir na aprendizagem deles, e isso vai contribuir para que a escola não faça o seu juízo de valor, mas que ela ajude esse aluno nesse processo, beleza? Atividades extra-classe, como debates, palestras e cursos de interesse dos estudantes, jovens e adultos, contribui para a formação pessoal, pois a construção da identidade pessoal caracteriza-se, por um lado, pela diferenciação individual e, por outro, pela construção de padrões de identidade coletiva. O que vocês acham dessa questão? Opa, certinha, né, gente? Quando a gente fala das atividades fora, né, dos muros da escola, ou tanto para o aluno como para a formação do professor, a gente vai lembrar dos debates, das palestras, dos cursos, né? E a questão está falando que esse momento contribui para a formação pessoal, pois a construção da identidade pessoal vai se caracterizar, né, pela diferenciação individual e, por outro lado, construir também uma identidade coletiva certinha. Para a tendência liberal tradicional, a função primordial da escola é formar indivíduos competentes para o mercado de trabalho, articulando a mediação com o sistema produtivo. O que vocês acham dessa questão? Aqui está errado, né, gente? Porque essa é a função sociocultural da escola renovada, gente, da escola liberal tecnicista, não é da escola liberal tradicional, tá bom, gente? Aqui, ó, é tecnicista. Próxima. É uma escola fundada na concepção liberal renovada não diretiva, o resultado do processo educativo é muito semelhante a de um tratamento terapêutico, né? Perfeito. Carl Rogers diz que a escola
ela tem de servir ao aluno, né? O aluno, ele é ativo no processo. E que o resultado de uma boa educação é semelhante ao de uma boa terapia. Perfeito. Na concepção liberal tecnicista, o papel da escola é preparar intelectualmente o aluno. Sendo assim, o compromisso da escola deve ser com a cultura e não com os valores sociais, gente. Certo ou errado, gente? Eu tô fazendo, eu quero fazer aqui o certo ou errado, e eu tô sem a minha borrachinha, gente. Aí agora ficou muito engraçado, né? Porque não saiu nada, nem certo nem errado. Na concepção liberal tecnicista, o papel da escola é preparar intelectualmente errado, né, gente? É cultura e não com os valores sociais. Errado. Era para ser um errado, mas ficou tão feio. Essas características aqui, gente, é, é com a questão da escola tradicional, não é com a escola tecnicista, tá bom? Bora riscar isso aqui, ficou feio, não consigo apagar hoje, tá difícil. A função sociocultural, a função social da escola é fornecer educação e instrução formal para os alunos, permitindo que eles desenvolvam habilidades e conhecimentos que serão úteis para suas vidas pessoais e profissionais. Aqui só não fala qual tendência que é, né, gente? A função social da escola é fornecer educação e instrução formal. Mas quando fala de instrução formal, a gente está falando da escola crítico-social dos conteúdos, tá bom? Então tá certinho. E a função social da escola é o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas do indivíduo, capacitando-os a tornar um cidadão participativo na sociedade que vive? Sim, aqui é vendo o aluno como um todo, o aluno dentro da sua integralidade. Beleza, gente? Alguma pergunta? Hoje foi um pouquinho intenso, né? Mas às vezes a gente tem as questões tecnológicas, né? Aí acontece. Eu sempre falo que a gente aprende juntos, né? Pode ser que na hora das correções surja alguma dúvida, até para o professor, né? Porque às vezes o examinador ele põe questões, nem sempre a gente concorda, né? Mas aí a gente também não pode ser negligente. É dizer que uma questão está certa, sendo que ela está errada, por exemplo. São questões que, com certeza, alguém pediu recurso e a banca não aceitou. Isso acontece muito, né? Mas, enfim, gente, quarta-feira a gente está de quinta-feira ou quarta. Desculpa essa questão, às vezes, da troca. É mesmo a agenda. Às vezes choca, às vezes bate, essa reta final. A gente está bem apertado. E muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Assistam aí as questões com calma. Eu sei que agora é um desafio, é muita coisa para vocês fazerem, mas a gente vai estar junto até o dia da prova, tá bom? Tchau, tchau.